Esse vídeo é um guia e um passo a passo de como criar um processo de correção de provas no software Remark Cloud, que é a versão na nuvem do software de correção de provas e leitura de gabaritos Remark Office. Para acessar o sistema do Remark Cloud, basta entrar na página provão.com.br e clicar em Login. Aí você fornece o login, que é o e-mail que foi enviado para você. O endereço de e-mail será o seu login e a sua senha, que foi fornecida pelo nosso pessoal de suporte. Uma vez dentro do sistema, você deve, em primeiro lugar, selecionar o período em que você vai querer incluir aquela nova classe e aquele novo teste. Se você não tiver nenhum período criado, você precisa criar um primeiro período. Se você tiver vários períodos criados, basta você clicar no seu nome do seu usuário e alterar o período para o período desejado. Nesse caso, o nosso período é o 2024. Nesse período ainda não tem nenhuma classe criada, então o nosso primeiro passo é criar uma turma ou classe para esse período. Para isso a gente clica na opção Nova Classe e dá um nome para essa turma. No nosso caso vai ser primeiro ano do ensino médio. Salva a classe. Agora o próximo passo é inserir os alunos dessa turma. Para isso, a gente pode inserir manualmente os alunos, incluindo o primeiro nome, o último nome, a identidade estudantil, que seria o número de matrícula do aluno, que é a maneira como você controla o aluno na sua instituição de ensino, e um e-mail. Se você já tiver uma lista de alunos no formato CSV ou XLS, Excel, você também pode importar esses alunos usando essa opção, estudantes de importação. Para importar os alunos de um arquivo CSV XLS ou XLSX, basta que esse arquivo tenha esse formato, com a primeira coluna a identificação do aluno, a segunda o primeiro nome e a terceira o último nome. Esses são os campos requeridos, obrigatórios, para fazer a importação dos alunos para o seu sistema se você for corrigir provas impressas. O nome do e-mail e o endereço de e-mail não são obrigados se a correção for uma correção de provas impressas. A gente vai mostrar aqui uma planilha que já está na formatação correta para subir para o sistema. Tá? Aqui são alguns dados fictícios de alunos e você pode ver que as três primeiras colunas são as colunas obrigatórias. Identificação do aluno, o primeiro nome e o último nome. Esse arquivo, a gente pode fornecer para vocês um modelo desse arquivo para você simplesmente inserir os dados dos alunos aqui e fazer a importação no sistema. Uma vez que você tem esses arquivos, o arquivo Excel já criado, basta você pegar esse arquivo, que nesse caso é esse arquivo aqui, e arrastar para essa área do sistema. Ao fazer isso, o Remark vai importar todos os alunos. Você seleciona para que turma que você quer importar esses alunos, que no nosso caso é primeiro ano ensino médio, e clica na opção de importação de alunos. E aqui nós vemos que os alunos foram todos importados para a lista.
Nós retornamos para o período de 2024. E aqui a gente pode ver que a turma foi criada, a turma do primeiro ano do ensino médio. E a gente precisa criar um teste agora, né? Criar uma prova para essa turma. Para isso a gente clica em cima da turma. A gente observa que não tem nenhum teste criado, então nós clicamos na opção Novo Teste. Vamos dar um nome para esse teste, para essa prova, que no nosso caso vai ser Simulado 1. Salvo o projeto. E aí na sequência ele já abre o editor de layout de folha de resposta. Tá? Nesse editor a gente vai fazer algumas pequenas configurações. A primeira delas, a gente pode observar que para cada alteração que eu fizer aqui do lado esquerdo, minhas opções do projeto, ele vai atualizar aqui a prova com as alterações feitas. Tá? Por padrão, o Remark Cloud vem com a opção de que os alunos preencham a identidade estudantil ou o número de matrícula com marcações. Mas se você quiser que ele gere um código de barra, um QR Code para identificar o aluno, basta vir nesta opção aqui, tá? E clicar em... Ó, ele está perguntando, você gostaria de mostrar uma grade de identificação do aluno no teste? Aí você clica na opção não, apenas imprima os nomes dos alunos no teste. Salva. Aí vocês vão ver que vai sumir essa opção de identificação. Porque na hora que ele gerar os arquivos, ele vai gerar um QR Code aqui. Próxima etapa é adicionar campos a esse teste. Quando a gente clica aqui em adicionar, essas são todas as opções que nós podemos criar. Questões de múltipla escolha, questões abertas, questões matemáticas e outros elementos que nós podemos inserir para configurar a folha de resposta. Nesse caso, a gente vai criar uma prova de múltipla escolha. Então, clico nessa opção. Clico aqui na opção quais são o número de questões que eu vou ter na prova. Nesse caso aqui vão ser 20 questões. Quantas opções de resposta? São 5. E as opções de resposta vão ser A, B, C, D, E. De A a E. Eu salvo essa alteração e vocês podem ver aqui que ele vai atualizar o teste. Agora com 20 questões objetivas. Feito isso, eu clico nessa opção e o meu teste está criado. Para que eu possa imprimir os testes gerados pelo Remark, basta eu entrar novamente no teste, na prova criada, clicar na opção Distribuir testes e, nesse caso, como é uma prova impressa, eu vou clicar na opção Baixar e imprimir. Eu também vou incluir o gabarito de respostas corretas e clico na opção Baixar testes. O Remark está me gerando todas as folhas de resposta. Ele gerou aqui um PDF com todas as folhas de resposta, sendo a primeira a folha de gabarito de respostas corretas, onde eu vou marcar as respostas corretas da prova. E as demais páginas são as páginas que os alunos vão preencher com as suas respostas. Aí basta você imprimir esse arquivo, diretamente clicando nessa opção, ou baixar esse arquivo para o seu computador e fazer a impressão usando um editor de arquivo PDF, como o Adobe, por exemplo. Uma vez que você submeteu as provas para os alunos e eles fizeram as marcações, você vai ter que digitalizar essas folhas de resposta
preenchidas, e a digitalização você pode fazer em qualquer equipamento de digitalização que tiver na sua instituição de ensino, seja ele um scanner ou uma impressora multifuncional, desde que ele tenha um escaninho de entrada de várias folhas para que esse processo seja mais rápido e automatizado. O padrão que nós recomendamos de digitalização é digitalizar no formato TIFF 300 dpi, preto e branco. Uma vez que tiver digitalizado, essa aqui é o gabarito de respostas corretas, que é a primeira página. Vocês podem ver que o Remark vai aceitar desde preenchimento completo. Aqui já são as provas dos alunos, preenchidas por eles, até o preenchimento parcial, como um X ou um traço. O Remark também vai conseguir capturar essas marcações, desde que seja feita com uma caneta ou um lápis escuro e que a digitalização saia bem feita. Certo? Com as provas preenchidas pelos alunos, existem duas maneiras de inserir o gabarito de respostas corretas. A primeira é manualmente. Dentro da prova, eu venho na opção gabarito de respostas, clico em editar. E aqui eu posso manualmente inserir as respostas corretas de cada questão, como eu estou fazendo no momento. Uma vez que eu inseri manualmente esses dados, que é uma das opções que eu posso fazer, eu guardo a chave de resposta. Depois eu posso fazer outras configurações nessa prova, como por exemplo, mudar a pontuação de cada uma das questões. Então eu posso dar peso para as questões, posso tomar uma questão de peso 2, eu posso ter questões que, se a resposta for incorreta, ele perde um ponto, e eu posso ter outras configurações também para nenhum ponto de resposta. E uma opção muito utilizada pelos nossos clientes é a opção de inserir objetivos de aprendizagem. Então, para essa opção, que seria você dividir essa prova em várias matérias. Para isso, eu seleciono essa opção de objetivos, clico na opção Novo Objetivo e vou adicionar aqui para essa prova 3 matérias. Português, que vai ser da questão 1 a 5. E aí eu salvo. Depois eu clico no novo objetivo e ponho a segunda matéria, que no nosso caso aqui vai ser matemática, da questão 6 a 10. E repito o mesmo processo para as outras disciplinas, que no meu caso vai ser geografia, e história, da questão 16 a 20. Feito isso, eu dividi essa prova em 4 disciplinas, e na hora de ver os relatórios eu vou ter essa divisão e acompanhar como foi o desempenho
dos alunos em cada uma das disciplinas. Uma vez que eu configurei o gabarito de respostas corretas, as disciplinas e os pesos das questões, a próxima etapa, depois de preenchida a prova pelos alunos e digitalizada conforme a gente explicou, no padrão recomendado, a gente vai pegar e vai subir essas provas para o Remark. Tá? Vai pegar as provas digitalizadas pelo nosso equipamento de digitalização e subir essas imagens para o software poder processar essas imagens. Vamos ver como isso funciona. Para que a gente faça isso, o mais rápido é vir aqui para o início da nossa configuração. Eu cliquei aqui no período. E aqui tem a opção avaliar provas. Aí basta eu vir na pasta aonde eu tenho as provas digitalizadas, selecionar essas provas digitalizadas, que no caso são essas aqui, separadas em 20 arquivos. E eu vou arrastar esses arquivos para cá. O Remark informa que o carregamento foi concluído e agora ele está processando essas provas. E assim que ele terminar de processar, ele vai exibir uma caixa de texto aqui informando isso. E aqui ele informa para a gente que o simulado 1 foi carregado e avaliado. Se a gente clicar nessa opção Veja os resultados, ele vai levar a gente até o simulado e aqui ele já mostra uma parcial de como foi o desempenho de cada aluno, sendo essa primeira barra a nota geral do simulado, desempenho geral, e aqui o desempenho por matéria. Para a gente acessar essas opções aqui, basta eu vir nessa opção. Por padrão, ele vai estar configurado somente essa opção Overall, que seria a nota geral do simulado, mas a gente pode ir selecionando cada uma das matérias para mostrar como foi o desempenho dos alunos em cada matéria. E aqui ele mostra, por exemplo, que o Adriano tirou 40% de acerto em geografia, ou seja, de 5 questões ele acertou 2, e 60% em história, 80% em matemática, 60% em português. Uma vez feito isso, a gente consegue checar essas informações de todos os alunos aqui. Eu posso exportar esses dados para esses formatos, CSV, TXT, Access, Excel, XML e outros formatos. Se você tiver algum sistema de ensino CRM educacional ou TOTUS, ele também exporta para esses formatos aqui, já desses sistemas. Nesse caso, ele vai estar exportando as respostas dos alunos. Se eu quiser exportar as notas, eu também consigo exportar, através dessa opção, exportar o gradebook nesses padrões. CSV, TXT, Canvas, Moodle e aqui sistema objetivo de ensino. Voltando aqui ao simulado, a gente pode ver que ele processou todas as imagens e que ele encontrou aqui 7 exceções, 7 problemas que ele está chamando a sua atenção para verificar o que aconteceu. Então a gente clica, basta clicar em cima das exceções, que ele vai abrir exceção por exceção para te mostrar o que houve em cada caso. Nesse caso aqui, da Anabela, a primeira exceção aqui é que ela não marcou nenhuma resposta. Ó. Questão 6, se a gente olhar aqui na digitalização da Anabela, a questão 6 foi deixada em branco. Basta a gente clicar aqui e confirmar que está ok. A próxima exceção é na prova da Érica. Ela deixou em branco a primeira questão e em branco a quinta. E a gente pode confirmar que está correto. Você confirma isso.
Essa revisão de exceções não é obrigatória, tá? Você pode fazer ou não. Se você não fizer, o Remark automaticamente considera questões em branco como sem resposta e múltiplas respostas, como é o caso dessas duas questões, que houve dupla resposta, ele vai considerar errado se você não fizer nada. Se a escola tiver algum tipo de regra interna dizendo que o aluno marcou duas respostas, mas aquela que tem um X grande, por exemplo, seria a resposta incorreta e a outra seria a correta, o avaliador ou a pessoa responsável por esse tipo de revisão pode vir aqui e selecionar a opção correta conforme a regra da sua escola. Se esse não for o caso, basta você ignorar, né, ou simplesmente confirmar que foram duplas respostas e seguir para a próxima questão. Ó, nesse caso aqui, ele não identificou a marcação do traço, e a gente pode vir aqui e selecionar que a marcação foi feita. Tá? Para que isso seja evitado, basta que o aluno faça uma marcação mais forte ou que a gente mude as configurações de reconhecimento do Remark para ele reconhecer marcações mais leves. Isso é possível também. Por último, a última exceção é o aluno Rita, que marcou a resposta A e E para a primeira questão. Realmente foi o que ela fez aqui, a gente só confirma. No final, eu salvo os dados e aí ele vai me retornar novamente para as questões, as respostas dos alunos com as devidas alterações que eu fiz na revisão de exceções. O último passo é a gente poder extrair os relatórios para essa prova. O Remark possui mais de 10 relatórios que ele automaticamente gera. Para isso, basta eu clicar na opção Relatórios. Aqui são todos os relatórios que o Remark consegue gerar. Se eu quiser todos os relatórios, basta que eu clique nessa opção e peço para ele executar. Se eu pedir todos os relatórios, dependendo da quantidade de alunos, isso pode demorar alguns minutos. Mas se eu pedir apenas algum relatório, ele vai gerar rapidamente. Então vamos pedir aqui esse relatório 100, que é um relatório de análise do teste. Uma vez carregado o relatório, ele exibe aqui informações pertinentes, dizendo quem foi o instrutor da prova, qual foi a classe e qual foi o teste, qual foi a prova. Nesse relatório ele mostra quantos alunos fizeram a prova, qual foi a pontuação mais baixa e qual foram os alunos que tiveram essa pontuação, qual foi a média da classe, qual foi a pontuação dos alunos que tiveram a pontuação mais alta, quais foram as médias da turma para cada matéria, quais foram as questões mais difíceis e mais fáceis da prova. Então, a questão mais difícil foi a questão 2, com 42% de acerto, e a mais fácil foi a questão 3, com quase 90% de acerto. Vamos carregar um outro relatório aqui, que é o relatório de estatístico por aluno. Nesse relatório, eu posso ver as notas de cada aluno. Então, Adriano tirou 6 no simulado de maneira geral, acertando 12 de 20 questões. E aqui eu tenho a referência, né, que seria a média, que nesse caso a gente estipulou média 6 para essa turma. Mas eu poderia deixar a média da classe naquela avaliação ou trocar essa média para outra média qualquer. Nesse relatório, na primeira página, aparecem a nota dos alunos geral desse simulado. Nas demais páginas, as notas por matérias. Então a gente pode ver aqui
que aqui ele considerou a média da turma e fez aqui um traço mostrando que alunos ficaram acima ou abaixo dessa média nessa matéria. Quanto foi a nota de cada aluno para português, se ele ficou abaixo ou acima da média da classe, e quantos acertos ele teve. Nesse caso, o Adriano acertou 3 de 5 questões. A mesma coisa para as demais disciplinas: matemática, geografia e história. Olhando rapidamente os gráficos, a gente consegue perceber que essa turma teve um melhor desempenho em matemática do que nas demais matérias. Vou mostrar agora um outro relatório que é muito interessante, é um dos preferidos dos nossos clientes, que é o relatório 150, que é o relatório de nota do aluno. Nesse relatório, eu tenho um boletim da prova para cada aluno, mostrando o nome do aluno, quanto que ele tirou no simulado, quanto que ele tirou por matéria, se ele ficou abaixo ou acima de uma determinada média. Aqui são todas as respostas do aluno. As que estão amarela, ele errou qual era a resposta correta. E assim por diante para cada aluno dessa prova. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para qualquer dúvida, entre em contato conosco através dos telefones 11 5535 4857 ou 11 5535 4535 ou pelo e-mail suporte@gbnet.com.br ou suporte@provão.com.br. Obrigado.